Hoje nós queremos falar sobre como os momentos de encontro de Daniel com Deus influenciaram a vida dele e a vida daqueles que estavam ao redor dele. Todos nós precisamos, e isso no louvor apareceu eu acho que em todas as canções, de como faz diferença para nós quando nós dispomos desse tempo para investir, não é perder, não é gastar, mas de investir esse tempo num relacionamento com o nosso Deus. O contexto do texto que nós vamos ler a seguir Daniel está enfrentando um problema complexo e parte desse texto nós já lemos em alguma das outras semanas. O rei Nabucodonosor tem um sonho. É o rei babilônico que conquista Jerusalém, que leva Daniel e seus amigos como escravos para a Babilônia e os coloca a trabalhar no templo. Eles são serviçais, assim como tantos outros, e Daniel e os seus amigos, pela sua sabedoria, eles vão subindo de posto. E eles já têm uma certa importância dentro do reino. O rei tem um sonho e pede interpretação. No palácio, dentro desses serviçais todos que o rei dispunha, sempre tinha alguém que era um mago, que era um sábio, que era um feiticeiro de algum outro povo conquistado. E essas pessoas trabalhavam para o rei dentro do palácio justamente para interpretar os sonhos. Se o rei sonhava, isso quer dizer os deuses estão falando com ele. Se os deuses estão falando com ele e ele não está entendendo, precisa alguém que interprete isso. Era comum isso. E Nabucodonosor consulta todos os magos, feiticeiros, sábios, todos que ele tem disponível no palácio dele. E ninguém consegue interpretar isso. Esse é o nosso problema, esse é o problema que Daniel está enfrentando ali. Nabucodonosor diz, bom, se eu tenho esse povo todo aqui comendo da minha comida, e eles não servem para nada, vamos desonerar a folha de pagamento do palácio. Com a diferença de que naquela época não tinha FGTS nem seguro-desemprego. Eles simplesmente decidem mandar matar todo mundo que estava lá para cumprir uma função e não a fazia. Daniel fica sabendo dessa notícia e vai falar com o carrasco para que ele ganhe um tempinho para resolver isso, porque Daniel e os amigos dele são contados entre os sábios. Capítulo 2, versículo 17 seguintes do livro de Daniel, então, 2:17 diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz em trevas e com ele habita a luz. 23. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que de ti pedimos. Revela-nos o sonho do rei. 24 ainda. Então Daniel foi falar com Arioque, que era a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e disse: Não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio
encantador, mago ou adivinho. É capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Primeira coisa, Daniel recorre a Deus e ele chega em casa e conta esse problema para os amigos dele. Diante disso, ele pede que os amigos orem, pedindo que Deus traga alguma providência diante disso. Daniel está num momento de encruzilhada. É um momento onde o caminho se abre diante da gente. E a gente tem uma decisão que precisa ser tomada. Nós seguimos pela esquerda, ou nós seguimos pela direita, ou simplesmente nós paralisamos. Paralisar também é uma decisão. O que Daniel faz não é recorrer a Deus somente nesse momento de desespero. Ele faz isso em todos os momentos da sua vida. Também é comum ao ser humano que no momento em que a água bate na bunda, a gente tenta procurar a solução. Enquanto a gente está com água pelo tornozelo, a gente diz, está tudo tranquilo. Mas a água começa a subir, o desespero começa a crescer. E a gente também é capaz de recorrer a qualquer coisa que passe na nossa frente, dizendo, eu tenho solução. Daniel não faz isso de recorrer a Deus, porque ele está desesperado. Capítulo 6, em outra situação, diz que 3 vezes ao dia ele se prostrava e orava ao Deus dos céus. Ele não faz isso porque ele está desesperado, mas a encruzilhada está ali. No momento em que a gente precisa tomar decisões, a quem a gente recorre? Quando nós nos encontramos em situações assim, provavelmente não tão graves, com consequências tão graves como ser levado à morte, mas diante da possibilidade de perder o emprego, diante de uma possibilidade de trocar de trabalho, decisões talvez um pouco mais simples de morar em outro lugar, de trocar de cidade ou coisas desse tipo. Quando essas situações se colocam diante de nós, como a gente age? A gente tem um grupo de amigos com os mesmos valores, com o mesmo conjunto de crenças, diante dos quais a gente pode chegar e dizer, orem por mim ou orem por nós, porque essa situação ela precisa ser melhor discernida e nós queremos tomar uma decisão baseada na vontade de Deus. Ou a gente simplesmente vai fazendo, e depois que a gente fez, que a gente gerou mais um problema, depois da nossa mancada, a gente liga para algumas pessoas e diz, ora por mim, porque eu preciso sair dessa enrascada. Diante das encruzilhadas da minha vida, eu sempre recorri a algumas pessoas. Na decisão de vender uma fábrica de móveis, vender a minha sociedade, ali estudar teologia, eu consultei algumas pessoas. E a minha expectativa era que eles dissessem, não faz isso. Você é importante demais para nós, você não pode sair daqui. Não foi essa a resposta. Quando eu vim para Florianópolis e conheci a Graziella e voltei sabendo que ela era a mulher que Deus preparou para mim. E ela não me deu muita entrada, porque ela era difícil. E eu volto para o Rio Grande do Sul e falo com os meus amigos lá, e diz, e agora? O que eu faço? Namorei errado algumas vezes antes de conhecer a Graziella. E disse, não vou fazer isso de novo. Porque se a gente tem uma convicção dada por Deus, a gente tem que perseverar diante dela. Nem sempre a situação tem uma resolução rápida, como foi no caso de Daniel. O texto bíblico que nós lemos diz que naquela mesma noite, Deus dá a interpretação para ele. Quem dera sempre fosse assim, né?
A gente chegou diante do problema agora e a gente mobiliza 3 irmãos. Difícil seria achar com os mesmos nomes. A gente mobiliza eles e diz, orem. E naquela mesma noite Deus clareia toda aquela situação diante de nós. Não é sempre assim. Algumas situações Deus de fato resolve num piscar de olhos do dia para a noite. Da noite para o dia. Outras levam mais tempo. Dentro do próprio livro de Daniel, no capítulo 10, diz que Daniel está orando. E a resposta para a oração dele não vem. E quando a resposta vem, o anjo de Deus que vem em resposta diz desde o primeiro dia, que você se pôs a orar. Deus me mandou em resposta. Mas alguém resistiu. Alguém impediu e eu tive que lutar para chegar aqui e entregar a tua resposta. Nós temos a possibilidade de recorrer a esse Deus que está disponível para nós. Diante das situações que nós precisamos decidir, dos passos que nós precisamos dar em frente, das vezes que nós precisamos retroceder, não faça isso sem recorrer a esse Deus que tem interesse em cuidar de ti. E isso só não acontece quando você se precipita, toma decisões sem ouvi-lo, ou quando você, pelo calor do momento, decide não esperar. Os 21 dias Daniel esperou. Algumas outras situações de pessoas e testemunhos dizendo que oraram por muito tempo por algo. Mas Deus não nos deixa sem resposta. Deus dá interpretação para o sonho e na manhã seguinte Daniel vai se apresentar para Arioque, o carrasco, dizendo, eu tenho resposta. Segunda coisa no texto, então, existe um Deus no céu, e é isso que Daniel começa dizendo para Nabucodonosor. O rei pergunta, me disseram que você tem resposta. Eu consigo imaginar a figura amedrontadora que Nabucodonosor era. Era o maior império da época, um cara conhecido pela sua capacidade de fazer guerra. E agora Daniel chega diante dele e diz, eu tenho resposta. Versículo 47 vai dizer que Nabucodonosor se impressiona com essa resposta que Daniel dá a ele. O texto a partir do 45 vai dizer assim, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu interpretar este sonho. Daniel se apresenta, Daniel conta para Nabucodonosor o que o sonho significava. Nabucodonosor diz, reconheço que o Deus que revelou isso para ti é um Deus que está um patamar acima dos outros. A gente nem consegue mais imaginar isso muito bem, mas todas as culturas antigas, com exceção de Israel, eram culturas que tinham diversos deuses, eram politeístas. Para cada situação, para ter chuva tinha um Deus, para fazer parar de chover tinha outro. E assim por diante, para ter filhos, para não ter filhos, para ter colheita, para não ter colheita. Para mandar gafanhoto, para não mandar gafanhoto. Para cada uma dessas coisas tinha um Deus e ele era solicitado quando a gente precisava daquela coisa específica. E agora Nabucodonosor, diante do sonho que Daniel interpreta, ele diz, eu reconheço
Eu reconheço que o Deus que você está me apresentando, Ele está acima dos outros. E de repente a gente agora na nossa euforia diz, amém, aleluia, Nabucodonosor se converteu. Não foi bem assim que a coisa aconteceu. Daniel começa a influenciar ele, mas a vida dele ainda não é transformada. Não basta uma boa experiência com Deus. Não basta você ter recebido uma resposta de oração. Não basta você entender que você é privilegiado ao ser abençoado por Deus com vida, com trabalho, com prosperidade. Se você nunca tomar uma decisão de abandonar os velhos deuses, se você nunca tomar a decisão de deixar para trás aquilo que te escraviza, se você nunca tomar a decisão de entregar plenamente o coração a esse Deus que desde a eternidade chama por ti, as boas experiências, as respostas de oração, todos nós podemos desfrutar. E a gente pode até mesmo dizer, o sol nasce para todos. Nabucodonosor experimentou disso. E até consegue dizer, o Deus de Daniel é um Deus que está acima dos outros. Mas ainda não há uma decisão de abandonar as outras coisas. Não há uma decisão de seguir a esse Deus. Não há uma decisão de limpar aquelas prateleiras entulhadas com deuses para todas as coisas. Terceira coisa, e agora nós queremos dar um salto para o capítulo 3. Capítulo 3, versículos 17 e 18, nos dizem assim. A situação agora é de novo diferente. Capítulo 2 termina com Nabucodonosor dizendo, o Deus de vocês está acima de todos os deuses. Capítulo 3 começa com Nabucodonosor construindo uma estátua para si mesmo. A gente acha que os egos andam inflados no nosso tempo, naquele tempo também era assim. O cara constrói uma estátua para si mesmo e por decreto exige que todos que estão sob o seu domínio se prostrem diante dessa estátua e a adorem. No fundo, isso foi uma armadilha para Daniel e para seus amigos. Nabucodonosor tem um ego grande. E ao redor dele tem pessoas que não estão satisfeitas com o sucesso de Daniel. E armam a arapuca, armam uma armadilha. O rei não considera todas essas coisas e assina um decreto dizendo, quem não se prostrar vai ser morto. Uma vez que está na lei, serve para todos. 17 e 18 agora diz assim, depois que os amigos de Daniel foram denunciados, a polícia já está batendo a porta deles e já tem uma sentença assinada pelo juiz e eles vão ser executados. Capítulo 3, 17 e 18 diz assim, finalzinho do 16 ainda. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não nos prostraremos em culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A conclusão dos amigos de Daniel no meio disso é, Deus tem poder para fazer. E misteriosamente isso eu também não consigo entender. Porque às vezes Ele simplesmente decide não fazer. Ainda que a gente peça. Ainda que a gente ore. Ainda que a gente tenha um grupo de pessoas que tenha nos aconselhado e a gente tenha pedido para esses também orar. A situação não foi resolvida. E nem sempre a nossa reação é a mesma reação dos amigos de Daniel. Quando as coisas não acontecem como nós desejamos, quando elas não acontecem como a gente imaginou ou pediu, parece que a gente estremece um pouco, a gente balança na nossa caminhada de fé.
Não foi assim com eles, porque eles dizem: Deus tem poder para fazer, mas ainda que Ele escolha não fazer, nós não vamos negar a nossa fé. Nós não vamos nos submeter, nós não vamos prestar culto a outro Deus qualquer. Nós mantemos nossa posição. E se for necessário pagar com a nossa vida, nós pagaremos. Qual é a surpresa na sequência do texto? Eles são jogados na fornalha, a fornalha é aquecida mais do que o normal, porque Nabucodonosor ficou com muita raiva da situação. E diz o texto que aqueles que estavam lá jogando lenha para dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo de tão quente que ela estava. E os 3 amigos de Daniel são colocados lá dentro. E diz o texto no versículo 27 do capítulo 3, que eles saem ilesos de lá. E que nenhum só fio de cabelo deles ficou chamuscado. Surpreende vocês isso? Quando a gente faz um churrasquinho em casa, né? E de repente está virando aquele espeto e ele desaba lá do fundo. E ele cai a ponta dentro nas brasas e a gente bota a mão no cabo do espeto para tirar e você tira rápido. Se você tiver pelo nos braços, como eu tenho, você vai sentir cheiro de cabelo queimado. No fogo de uma churrasqueira, que está assando um pedaço de carne. Agora o texto diz que uma fornalha acendida a não sei quantos 1000 graus, capaz de consumir pessoas que estavam na porta dela, e esses 3 homens passam a noite lá dentro. E eles saem de lá sem que um único fio de cabelo deles tenha cheiro de cabelo queimado. Isso revela para mim o poder que esse Deus tem. E quando Ele promete, e quando Ele decide fazer, não tem nada que o impeça. A sequência disso, dessa história deles saírem de lá, tem uma nova reação. Mais uma vez, a história de Daniel e os seus amigos, a presença de Deus que eles desfrutam constante, diariamente, mais uma vez, influencia Nabucodonosor. Versículo 28 vai dizer assim, capítulo 3 ainda, versículo 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes deles em babilônico, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E agora a gente diz amém, aleluia, agora ele se converteu. Não. Capítulo seguinte é a mesma história. Mas Daniel e seus amigos fizeram a parte deles. Aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam testemunhando, estava mostrando um Deus que tem poder, que faz mais do que nós podemos imaginar ou pensar, que faz mais do que nós merecemos, que faz por aqueles que constantemente procuram a sua presença, que decidem ser fiéis, que decidem andar com Ele todo dia. Assim como Daniel, nós podemos decidir que estar na presença de Deus é algo precioso para a nossa vida. E a partir disso a gente escolhe dentro do nosso dia qual é o tempo que nós vamos
é investir nesse relacionamento com esse Deus. Se nós acordamos mais cedo, se nós gastamos nosso horário de almoço, se nós vamos fazer isso antes de dormir no final do dia, quanto tempo nós vamos dar para esse Deus, quanto tempo nós vamos orar, quanto tempo nós vamos ler e meditar nas Escrituras, isso tudo é decisão, é nossa. Mas à medida que nós tomamos essa decisão, eu não tenho dúvida que nós vamos descobrindo um Deus que tem poder para fazer mais. Um Deus que não deixa que um fio de cabelo dos seus seja queimado, sem a sua autorização. Mas também tem Nabucodonosor por aí, que mesmo desfrutando, mesmo percebendo, mesmo escutando, mesmo vendo, esse Deus agindo de tal maneira, que em alguns momentos até diz, é verdade, esse Deus é um sujeito legal, é que tem uma simpatia por esse Deus, mas que em nenhum momento da vida toma uma decisão de abandonar outras coisas e colocar esse Deus no lugar que lhe é devido. E os dois grupos estão aqui nessa noite. Aqueles que, assim como Daniel e seus amigos, decidem a cada novo dia buscar a presença de Deus. E aqueles que, como Nabucodonosor, mesmo conhecendo todas essas histórias, continuam dizendo, o Deus de Daniel é um Deus legal. Mas isso não diz nada para a minha vida. Normalmente os Nabucodonosores não verbalizam isso dessa maneira, dizendo, esse Deus é bom para os outros, mas não é bom para mim. Mas à medida que a gente não decide andar com Ele, é isso que a gente está dizendo. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.